Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, tu me ensina a namorar. Epa, meu Nordeste! E aí, gurizada, todos muito bem-vindos sejam ao Olimportal Tarô. Nesse mês de junho não poderia deixar de ser homenagear o meu Nordeste querido, essa galera tão calorosa, tão talentosa, tão cheia de amor, pessoal hospitaleiro, povo que emprestou o berço para o grande Virgulino, figura lendária do nosso cangaço nordestino, e tantos outros personagens inesquecíveis. Meu grande amor, Zé Ramalho, paraibano. Beijo, Zé Ramalho. E para todo o povo do Nordeste, neste junho, onde a gente comemora o nosso folclore brasileiro. Infelizmente, no momento em que as festas estão suspensas, mas logo logo a gente vai poder estar comemorando. Caruaru, Campina Grande, meu povo! Então a homenagem do mês de junho do Olho Portal vai para a galera do Nordeste, meu povo amado, e as lindas, esplendorosas e divertidíssimas festas de São João. Agora, bora para nossa previsão mensal. Bora lá? Olá, aquarianos e aquarianas, tudo bem com vocês? Como é que foi o nosso mês de maio? Conta aí. Vamos dar uma olhadinha. Lembrando a vocês que a leitura do tarô ela é fluida, assim como o tempo. Então o que vocês vão ouvir aqui pode já ter acontecido, estar acontecendo ou ainda vir a acontecer. Por isso, fiquem atentos. Vejamos o que o Oracle Golden of Grace tem a dizer aos aquarianos no mês de junho de 2021. Aquário, junho de 2021. Aqui. Aquário, aquário. Vamos estar clarificando. Aquário. Já aproveitem para tudo, deixa o teu likezinho, tua contribuição com o nosso canal, que é muito importante. Comentem, porque os comentários é a parte melhor da festa. Vocês sabem que eu sou de formação, a minha formação acadêmica, eu sou professora, né? Sou da licenciatura. E estou acostumada a ouvir os trabalhos dos alunos e lê-los. Isso é uma coisa muito gratificante para quem trabalha com isso. É um feedback muito bacana que a gente recebe. Então, se vocês puderem fazer os seus comentários, serão muitíssimo bem-vindos. Tá bom? Aquários. Vamos ver. Aqui. Aqui. No fundo de um dos decks a gente tem o 10 de copas, família feliz, a carta da família feliz. A gente está projetando essa família feliz ou estamos desejando que ela aconteça? Qual é a realidade? Estamos projetando ou ela já se encontra na nossa vida? A clarificação, a gente está com um pouco de dúvida, né? Aquarianos são sempre inconstantes, né? Tem sempre essa dúvida, sempre está pairando literalmente no ar, né? Vamos ver do que a gente está falando? Vejamos então. A primeira cartinha que saiu para vocês foi Helena de Troia, a disputa. Essa carta seguidamente sai para Aquário. A Helena é uma mortal lindíssima que teve a mão disputada por dois grandes homens. Na verdade, ela era casada com o general Menelau, espartano, e foi roubada pelo Paris. O Paris era um príncipe troiano que a roubou e a levou para dentro dos muros de Troia e a fez sua esposa.
A gente está falando aqui, Aquário, normalmente essa leitura vai ser feita assim, ó. A gente vai ver uma linha do passado, aqui é do presente e aqui é do futuro. Não que obedeça esse tempo racionalmente, mas é uma maneira da gente conseguir linearizar o que está sendo dito. Então, em algum momento, vocês foram motivo de alguma disputa ou vocês estiveram envolvidos em alguma disputa, possivelmente de cunho emocional. Esse 10 de copas já nos avisava de alguma coisa dessa ordem, alguma coisa de estabilidade. E esse 2 de espadas, que é a carta da dúvida, talvez essa estabilidade tenha sido colocada em dúvida por algum motivo, né? Mas vamos continuar conferindo. A carta que clarifica a Helena de Troia é a grande sacerdotisa. Então, após essa disputa ou durante essa disputa, vocês foram acometidos de um pensamento: o que devo fazer? Porque a sacerdotisa ela é a carta da intuição. Então ela nos confere dons de sacerdotisa, né? Quando a gente imagina alguma coisa e essa coisa se faz, tipo, eu não tô bem certo, mas a minha intuição está dizendo que é para eu fazer tal coisa, é para eu tomar tal atitude, né? Então essa intuição, por muitas vezes a gente consegue contar com ela, mas por muitas vezes mais a gente acaba deixando ela de lado e usando o nosso lado racional. Isso às vezes é bem-vindo, porque a própria Bíblia nos diz que o coração é enganoso. Então, quando tu consegue te posicionar diante de uma situação usando a tua racionalidade, isso normalmente traz bons frutos. Pode ser que esses frutos não tenham o mesmo sabor dos frutos cultivados com a emoção, mas são frutos que te trazem mais segurança, mais certeza de estar fazendo, ou pelo menos ideia de estar fazendo a coisa certa. Então a tua intuição ela foi provocada nessa situação passada, tá? E essa situação ela nos confirma aqui o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, normalmente as figuras da corte, cavaleiros, reis e rainhas, são cartas que indicam pessoas, né? Significam pessoas normalmente, ou energias pessoais. E esse Cavaleiro de Espadas, ele é aquele cavaleiro que ele vem muito rápido, percebam que ele vem cortando o vento com a sua espada, né? Então é uma energia que entrou muito rápido na tua vida, mas da mesma forma que ela entrou, causou aquele furor, né? Mas da mesma maneira que ela entrou, ela pode ter saído, né, deixando um rastro de, quem sabe, destruição. Foi isso, Aquário. Porque a espada ela é um naipe que é do vento, né? Inclusive ar, tudo a ver com vocês, né? É um naipe que ele faz o movimento, ele bagunça a cabeça da gente, ele bagunça o pensamento, né? E a ideia é exatamente essa. Então podemos estar falando de alguma coisa que entrou pra... Sabe quando te tira do eixo? Podemos estar falando disso. No presente, a gente tem a carta do Narciso. Quem é o Narciso? O Narciso é um rapazinho que o pai dele frequentou um oráculo quando ele nasceu e o oráculo disse: olha, essa criança vai ser extremamente ditosa, vai ser um cara próspero, mas ele nunca pode olhar o próprio reflexo, né? Tanto que o nome da cartinha é Reflexo. Só que quando o Narciso cresce, ele vai um dia encalorado, ele vai lavar o rosto no rio e acaba se defrontando com o próprio reflexo. E aí ele se apaixona pela própria imagem. Esse mito de Narciso, inclusive, ele nos auxilia na psicanálise para explicar as pessoas que têm o comportamento narcisista. O que seria um comportamento narcisista? São pessoas que são apaixonadas pela própria imagem. Sabe aquelas pessoas que amam espelhos, que se acham lindas, que se acham poderosas? Esses são os narcisistas, né? É uma coisa até inclusive bem comum. E o Narciso, quando ele viu o próprio reflexo, ele se apaixonou tanto pelo que ele viu, pelaquela criatura magnífica, segundo o olhar dele, que ele acaba indo abraçar a pessoa e acaba caindo no mar, caindo no rio, né? E morre. Essa história do Narciso, inclusive, se vocês têm interesse de escutar, que ela é muito legal, completa, ela tem aqui numa playlist, aqui no canal mesmo. Dê uma olhadinha lá em cima onde diz playlists e aí procura uma que chama Mitologia Grega. Dentro dessa playlist de mitologia grega tem a história do Narciso. Então, Aquário, esse reflexo,
ele no presente, saiu na tua linha do presente, nos chama para quê? Para tu atentar em que patamar, em que nível encontra o cuidado que tu estás tendo com a vaidade, né? Tua e ou alheia. Porque na verdade foi a vaidade, né? Foi o encantamento, o autoencantamento que fez o Narciso perder a vida. Então assim, como é que tu tá enxergando as coisas nesse momento? Como é que tu tá te enxergando nesse momento? Como é que é no teu espelho, Aquário? Tu tá realmente vendo uma imagem fidedigna do que tu realmente és? Ou quem sabe tu tá distorcendo essa imagem e vendo uma outra pessoa num outro corpo, com uma outra mente, né? De que se trata? Quando falamos em reflexo, também podemos estar falando de um reflexo alheio. A gente também pode estar falando de alguém, né? Quem sabe essa pessoa que tu estás lidando, ou alguém que tu estás lidando, que pode ser em qualquer área, tá? Não necessariamente na área sentimental. Quem sabe tu tá tendo uma imagem distorcida dessa pessoa. Ou ainda, quem sabe assim como o Narciso, tu pensava que via uma coisa e na verdade tu via outra. Quem sabe essa pessoa tem uma outra face. Pode ser que tu enxergue ela de uma maneira e que ela seja de outra. As famosas máscaras que estão tão em moda ultimamente, né? Essa carta do Narciso, ela vem clarificada pelo 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta que nos fala assim, ó. Percebam que é um rapazinho pensando, olhando para uma árvore que tem frutos. Então, é uma carta que nos diz assim: eu fiz o meu plantio, eu semeei, eu cuidei, eu cultivei e agora estou quase pronta para colher, ou pronto para colher. É uma carta de espera. Eu estou esperando para colher os frutos que plantei, tá? O tarô, ele obedece sempre uma linha numérica, né? Então ele vai do 0, da carta 0 até a carta 10. O 7 é quando tu tá esperando para plantar. No 8 tu planta. Então assim, muito em seguida, porque essa cartinha tá na linha do teu presente, muito em seguida tu vai estar pronto para colher o que tu plantou. Detalhe, Aquário, essa colheita ela pode ser boa ou ruim dependendo das sementes que tu distribuíste. Vou parar e vou te perguntar te olhando bem. Que tipo de semente tu andou distribuindo por aí? Boas? Ou nem tão boas assim? Essa pergunta só tu pode responder, mas qual seja a tua resposta, independente dela, saiba que a colheita está bem próxima. Logo ali, já vai chegar. Essa linha do presente, ela vem clarificada também pela Rainha de Paus. A Rainha de Paus, a Rainha de Fogo, né? Ela percebam que ela tem um cetro na mão. A Rainha de Paus, ela é uma rainha executora, ela é mística, ela é mágica, ela faz as coisas, ela é a rainha da ação. Então assim, essa espera que se encontra aqui no teu presente, Aquário, ela é necessária para que tu possa finalmente executar o que realmente tu te propuseste, tá? Tá muito perto. Então assim, vai amadurecendo a ideia, o quanto antes, tá? Já vai te preparando, porque a Rainha de Paus é aquela que ela veio para fazer acontecer. Ela é a própria alquimia. Mistura os elementos e tá? Então assim, seja o que for que tu tenha planejado ou que tu estejas esperando, tá quase na hora de executar. A cartinha do futuro, encabeçando a coluna do futuro, veio Troia. Troia, percebam o cavalinho ali. Troia, todo mundo já ouviu falar na Guerra de Troia. Troia era uma cidade, a palavrinha da carta é vaidade. Troia era uma cidade que era extremamente bem cercada, tinha os muros extremamente bem cercados e ela era inviolável, impenetrável. Casualmente para vocês, saiu a Helena de Troia e saiu Troia. Essa menina foi aprisionada dentro daquela cidade. Aprisionada não, ela foi convidada a ficar e ela ficou. Né? Ela teve um romance com o príncipe troiano e viveu momentos de glamour e glória.
Mas a carta de Troia nos fala de vaidade porque é uma cidade. Nessa época as cidades elas eram cercadas, né? Então para tu entrares tu terias que ser convidado ou aprovado para entrar, né? Normalmente elas tinham reis. E Troia tinha um exército muito fraco, assim, era um exército singelo, mas a guarnição da cidade era reconhecida por toda a vizinhança, por ser uma cidade extremamente segura. Os muros de Troia eram quentuchos. Então, quando Paris descobriu a Helena, ele a roubou e a levou para dentro dos muros de Troia, sabendo que lá nem o marido dela, que era um grande general espartano, conseguiria invadir para recapturá-la. Então, assim, quando a gente fala de vaidade, vaidade é um dos 7 pecados capitais e um bem sério. Vaidade é tu achar... Engraçado que aqui a gente tem outra carta de vaidade, né? O Narciso, que se apaixona pelo próprio reflexo. Como é que assim, essa carta do futuro, ela nos mostra... No futuro, ela nos mostra, assim, Aquário, como é que tu tá enxergando as coisas? Será que tu tá realmente te baseando no que realmente importa? Ou quem sabe tu tá te baseando nas aparências, no que parece ser, desculpa, no que pode ser, mas de repente não é. Me parece um jogo de muito equívoco visual, né? E de entendimento. A sequência ela é bem fala de, na verdade as 3 cartas falam de vaidade, né? E de uma vaidade desmedida. Por que desmedida? Porque levou a uma consequência ruim. Essas 3 cartas nos levam a consequências ruins. Foram pautadas, as 3 cartas foram pautadas no belo, no poderoso, e as 3 deram ruim. Então atenção. A carta de Troia vem clarificada pelo 10 de copas. Isso é uma notícia muito boa, que inclusive já saiu essa cartinha para vocês aqui no fundo do deck, né? Essa carta ela nos fala de família feliz, de família reunida, de autoestima lá nas alturas, né? De tu estar de bem contigo. Então, assim, qual é o processo que tu tá usando? Qual é o processo que tu tá usando para chegar nisso aqui que tu queres chegar e que provavelmente tu vai chegar, porque apareceu na linha do teu futuro. Mas qual é o mecanismo que tu tá usando para chegar nessa plenitude aqui que tu queres? Como é que tu tá fazendo? Tu plantou, ok, tá esperando para colher, tudo bem. Em seguidinha, tu vai ter oportunidade de fazer essa colheita, porque a rainha de paus ela vai... Mas assim, tu já sabe os meios que tu vai usar para colher o que tu plantou e de maneira satisfatória? A última carta que vem para vocês é o 6 de paus. Essa carta é maravilhosa porque a gente chama ela de carta da vitória. Percebam que na ponta do cetro tem uma coroa de louros. Essa carta é como o guerreiro vai para a luta e volta com a vitória. Ou seja, lutei. Olha, não foi fácil. Eu sofri. Foi, dureza. Mas, felizmente, colhi os louros da vitória. Então, assim... O final tá top. O que me preocupa aqui nesse jogo é só o meio. Esse cavaleiro de espadas aqui do teu passado, ele me leva a crer que ele pode vir a influência dele, a energia dele pode vir a tornar-se um percalço, um quebra-mola nessa tua trajetória, tá? Porque a rainha de paus que vem do lado dela, ela vai ter que tomar uma ação para poder chegar na vitória, na carta da vitória, tá? Só que essa ação da rainha de paus, ela só vai ser viabilizada quando tudo é ok, porque tu tá em espera. Alguma coisa tu tá esperando escutar, acontecer, decidir, tu tá à espera de alguma coisa, tá? O que me preocupa mesmo é esse cavaleiro de espadas aqui, tá? Isso é uma energia que não é uma energia um pouco contrária, assim. No teu jogo ela tá meio, né? E a gente tem a sacerdotisa ali no início, que é aquela intuição, assim, alguma coisa que disse, faz tal coisa. E aí tu fez, ou não fez, ou tu negou tua intuição, ou tu seguiu ela. E aí deu nesse cavaleiro aqui. Tipo assim, deu ruim, né? Ou a tua intuição te enganou, ou tu não a seguiu e aí era pra tu ter seguido.
um balanço, tá? Mas assim, acho que vai. Cuidado com o engano. Cuidado com reflexos imaginários. Cuidado com isso aí. Vamos lá. No fundo do deck do Oracle, a gente tem o Baco, olha só. O Baco é o deus do vinho, da luxúria. Esse gurizinho aqui, ele era terrível. Ele é um carinha que ele era responsável pelos famosos bacanais, que eram orgias que faziam em honra a ele. Então, quando aparece o Baco, Aquário, me mostra que vocês estão numa fase, ou querem estar, ou estiveram numa fase de oba, vamos lá, né? Festa. As coisas não devem ser desmedidas, elas devem ter limite, né? Tu não pode nem chutar muito o pau da barraca, enfiar o pé na jaca, e também tu não pode ficar esperando muito, porque o teu tempo já tá chegando, já é agora, né? Mas assim, cuida como é que tu vai fazer essa condução, tenta não te perder. Eu sei que quando as coisas estão dando certo a gente quer comemorar, mas assim, tenta não te perder, porque quando aparece essa cartinha do Baco é uma cartinha de alerta para os excessos, tá bom? Tanto que em alguns decks essa carta ela é associada ao número 15, ao arcano 15, que é o diabo, que fala exatamente disso, de manipulação, de coisas que te tiram do eixo que é para te seguir. Então, cuidado. Muito bem. Agora, eu falei para vocês no mês que passou. Cadê? Tá aqui. Eu falei para vocês no mês que passou que existia um herói também da Guerra de Troia, que saiu para vocês no jogo, que chamava-se Aquiles. E quando a gente tem um ponto fraco, normalmente se diz que é o nosso calcanhar de Aquiles, porque esse herói grego ele morreu com uma flechada no calcanhar. Então, ele era invulnerável e aí morreu com uma flechada no calcanhar. Então, eu escolhi 7 deuses, suas representações, seus arquétipos, para nos falar qual dos 7 pecados capitais associados a eles poderão tornar-se o nosso calcanhar de Aquiles agora no mês de junho, tá? Então, vamos ver para o signo de Aquário qual vai ser o teu calcanhar de Aquiles. O possível, né? O tarô, ele não é previsão, gurizada, ele é orientação. Então, uma vez que a gente saiba mais ou menos o que pode vir a suceder, se é legal, porque a gente consegue escapar, tá? E o de vocês, o Deus que saiu para vocês foi Zeus. O Zeus, ele é sinônimo de autoridade. Ele é associado à vaidade dos 7 pecados capitais. Olha só, de novo. Então, assim, o que a gente está dizendo aí? Como ele era poderoso, ele era o Deus dos deuses, ele achava que... Ele usava de alguns subterfúgios para conseguir as coisas que ele queria. Então, é disso que a gente está falando. Cuidado para não deixar subir muito as coisas para a cabeça, pensar que tá tudo certo, quando na verdade não tá. Sabe aquele passo que a gente dá achando que a ponte vai estar ali, quando a gente vê a ponte não tá? É mais ou menos por aí que eu quero dizer para vocês. Bueno, agora nós vamos dar uma olhadinha no Néctar dos Deuses. Olha os Zeus aí de novo, ó, olhando pro Olimpo. O Néctar, ele é normalmente é um conselho, olha, já caiu, um puxão de orelha, 2 não, um puxão de orelha ou um aviso que vai nortear o nosso próximo mês. São figuras mitológicas que, de acordo com a sua personalidade, falam através de instruções, tá? Então vamos ver o que o Aquário precisa ouvir nesse mês de junho. A ninfa Eco saiu para vocês. A Eco, ela é uma ninfa que ela gostava muito de falar. Muito. E aí, uma vez, o Zeus, de novo Zeus na vida de vocês, o Zeus pediu que ela ludibriasse a esposa dele, conversando, porque já que ela falava muito, porque ele queria sair para dar uma namorada numa ninfa lá. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a Hera descobriu e aí castigou a Eco, dizendo: já que tu gosta tanto de falar e tu me traiu, então agora nós vamos fazer assim, ó, tu nunca mais vai conseguir falar na tua vida.
A única coisa que tu vai fazer é repetir a última sílaba do que as pessoas te disserem. Ela ficou muito desesperada porque ela não ia poder conversar mais com ninguém e fugiu para a floresta. Nesse caminho ela encontra o Narciso, que é o que saiu para vocês do meio. Olha, a história de vocês está toda interligada. E aí, bom, mas essa história do Narciso, ela tá numa playlist, já falei, né? Então vocês deem uma olhadinha que vocês vão saber a história da Eco. Aí a Eco acabou finalmente dentro dessa caverna e ela tá lá até hoje. Porque quando tu entra numa caverna, tu diz, ei! E aí a Eco responde, ei, 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 quem tá aí? I. É assim que funciona, né? Então vamos ver o que a ninfa Eco aconselha para os aquarianos no mês de junho. Ela diz assim: palavras ditas ao léu podem arruinar uma vida, sabia? Nem tudo que ouvimos devemos repetir. Até porque nem todas as pessoas estão aptas a ouvir todas as coisas. A eloquência é um dom que deve ser usado de maneira diligente para não devorar-nos entre uma palavra e outra. Responsabilize-se. Aquarianos são extremamente comunicativos e gostam de conversar, e são pessoas esclarecidas e bem amadas e bem relacionadas. A Eco tá dando um alerta para vocês, Aquário. Cuidado com o que vocês falam. Nem tudo é para falar para todo mundo. Nem todas as pessoas vão decodificar a tua mensagem da maneira como tu esperas, tá? Às vezes, tu fala cré e a pessoa entende tré. São coisas próximas, mas completamente diferentes. Então, cuidado, tá? Essa confusão na tua comunicação, até porque a gente está no Mercúrio retrógrado, né? Essa confusão da tua comunicação, ela pode te trazer problemas. Então, é isso que a Eco te aconselha. Fala menos, e se não quiser falar menos, pelo menos escolhe as pessoas para quem tu vai falar algumas coisas, tá bom? Todo mês eu fiquei de deixar um beijo de luz para um inscrito, ou um amigo, ou alguém conhecido. E esse mês o beijo de luz do aquariano vai para 2 grandes amigos que eu fiz ao longo da minha vida. Que um é o Murilo Moller e o Johnny, maravilhoso, lá de São Paulo. Esses guris são assim, ó, alta linhagem. Guris, criatividade, beleza, é com vocês mesmo. Então, tô mandando agora para vocês um beijo de luz. Esse vai para os 2. Tá bom? E aproveitando então, eu me despeço, pedindo para o Papai do Céu que nos dê um mês de junho com consciência, que eu acho que os aquarianos nesse mês estão precisando ficar mais espertos, abrir mais o olho, prestar mais atenção em quem tá do lado. Tá bom? Consciência para mim e para os aquarianos, é o que eu peço para o nosso Pai amado. Gurizada, um beijo da Grace Luz e a gente se fala mais daqui a pouquinho. Tchau!